Estão vendo minha tela? Tá chegando para vocês? Estamos. Tranquilo. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre o mercado de câmbio, de operações de intermediação e captação externa. Estava conversando com o Claudemir, antes de alguns de vocês entrarem, né? Então, a gente tem, eu acredito, mais 3 aulas até acabar o curso, né? E a gente está ainda na unidade 3.1, nós vamos chegar até a 3.4, né? Então eu vou ver se a partir da próxima semana a gente trate de 2 assuntos por encontro, por aula, para a gente conseguir chegar até o final da unidade 4 no final de maio, né? Para vocês estarem preparados para a prova, né? Que é o nosso sufoco aí, essa prova que ela é preparada pela instituição, né? Então, vamos ver se a gente cobre todos os assuntos, mas é legal vocês já irem olhando, né, para gente discutindo aí, né? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui aquela nossa tabela do top 10, né? Olha que bonita que tá, né? Olha, a gente tem 5 em primeiro lugar, né? Olha, a Agatha, a Ana Carolina, a Cíntia, a Jordana e a Priscila, com 6.500 pontos. Olha que legal no total geral de pontos, né? Tá super bonito aí, né? Depois também tem a Gabriela, o Kleber, a Mariana com 6.400, o Gabriel e a Rafaele com 6.370, o Alessio e a Diana com 6.355. Olha que bonito, né? Estamos super bem, né? Tá. O pessoal tá fazendo as atividades aí, tá bem legal, né? Aí estão todos de parabéns. Oi, fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Analisando assim, por exemplo, antes da alteração, assim, essa alteração que teve, acho que é 25, 30 anos atrás, não lembro muito bem, do câmbio fixo para o câmbio flutuante, o que isso trouxe de vantagem para o mercado brasileiro desvantagem a gente vê um pouco, mas o que trouxe de vantagem em si para nós? É que Nós fiquei vamos curioso comentar um para ver pouco. Aí, nós vamos comentar um pouco quando a gente chegar, tá? Tem uma parte aí que a gente vai falar dessa parte da intervenção do governo, né? A gente vai falar um pouco e a gente volta nesse assunto, tá? Legal você ter comentado, tá? É que eu vi no início assim do título, eu pensei, será que pode dar um parecer assim? Mas beleza. A gente vai falar, a gente a gente vai chegar, o tema hoje vai ser sobre o câmbio mesmo, e a gente vai chegar lá, quando a gente for falar da intervenção do governo, a gente fala sobre isso também, tá? Beleza, valeu. Tá? Bom, então aqui vocês estão super bem, né? E aí depois eu coloquei mais uma estatística aqui para gente, ver quem se dedicou na semana, né? Então, aqui a gente tem quem acumulou ponto da semana passada para essa semana. Pode até não estar nos 10 mais, né? Mas aqui a gente teve, por exemplo, o David, né? Fez 2.551, acumulou bastante ponto, né? Então,
aqui é a pontuação que gerou na semana. Que às vezes alguns de vocês chegaram no topo, né? Agora estou tranquilinho, né? Mas aí tem gente crescendo aí, tem gente fazendo bastante exercício, tá atualizando aí, tá tudo alcançando vocês aí, né? Um outro ponto bastante importante aqui da estatística, né? Esse aqui é o mais legal, né? Que nessa disciplina a gente está com 83% dos alunos com mais de 3.000 pontos, né? Então, a nossa meta era chegar a 75% dos alunos nesse período com mais de 3.000 pontos, né? Então, a gente até ultrapassou, né? Então, tá bem legal. E por que essa meta, né? Existem estudos para que os alunos que chegam, né, nesse período com 3.000 pontos tenham um bom nível de aprendizado, vão bem nas provas, conseguem ser aprovado facilmente, né? Então, a gente está aí acima dessa meta aí, né? Então, parabéns para vocês aí que estão comprando a ideia dessa metodologia, né, dessa é, pontuação para aprovação e fazer atividades e tal. Então, essa turma aí tá de parabéns que a gente conseguiu atingir essa meta aí, tá? Então, agora, só mais um comentário, né, que essa disciplina ela é nível 2, né? E além dos 6.000 pontos que vocês precisam atingir, dentro desses 6.000 pontos, tem que ter 2.500 nas duas provas, né? Então, a próxima prova vai valer 4.000, então vocês têm que tirar a diferença do que tiraram agora para atingir 2.500 pontos, né? Então, não é só atingir 6.000 pontos, mas também tem que estar dentro dos 2.500 nas duas provas, né? Tá? Bom, então aí nós vamos começar a falar do mercado de câmbio, né? Então, o que é o mercado de câmbio? Ele envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas em comprar e vender, né? Então, o câmbio é isso, é a negociação. Você tem o dinheiro brasileiro, real, você quer comprar qualquer outra moeda, você tem que ter essa negociação, tem a desvalorização, tem o valor de cada moeda e essa negociação, comprar ou vender, né? Para diferentes necessidades. E aí vem essa pergunta, né? Essa venda de moeda, o mercado de câmbio, ele pode ser praticado livremente no país, no Brasil? Sim, Sim, com certeza. pode ser praticado livremente, Lógico. né? Ah, eu tenho meus dólares, eu quero passar para frente. Então, tô brincando, não sei. Na verdade não pode, né? Na verdade, no Brasil esse mercado não pode ser praticado livremente. Ele deve ser conduzido por uma instituição para intermediar as operações, né? Professor, Claro, a professor, gente pode, existe de tudo que é. Se você for. Por que a gente teve aí no passado os doleiros presos, não sei o quê, né? Por quê? Eles fazem uma, uma negociação que não é controlada pelo governo, né? Então, mas no Brasil não pode ser praticado. Ele tem que sempre ser controlado por uma instituição cadastrada ou desenvolvida pelo governo, tá? Existe o mercado paralelo, existem os doleiros, né? Mas se você for pego negociando dólar fora de uma instituição, se você for pego com dólar
saindo do país sem ter uma negociação com uma casa financeira, você pode ser preso, né? Você vai ter, se você sai do país com 10 mil dólares, né? Se você for pego, você vai ter que provar como que você comprou esses dólares aí. Se você não comprou numa casa de câmbio ou alguma coisa, você pode ser preso, tá? Então, o Banco Central, ele é o órgão que é o normalizador do mercado de câmbio, né? O participante, né, ele poderá realizar operações de compra, que é recebimento de moeda estrangeira, contra a entrega de moeda nacional. Então, você quer comprar dólar, você dá o valor correspondente em moeda nacional e você tem os dólares, mas tudo isso registrado, né? Ele pode realizar uma operação de venda, contrário à compra. Você tem dólares, você comprou legalmente, você foi viajar, aí voltou com esses dólares. Você vai numa casa de câmbio, você pega e vende também, que ele fala dessa operação de vendas, né? Ou ainda, uma operação de arbitragem, que é a entrega de moeda estrangeira e recebimento de outra moeda estrangeira. Então, quer dizer, você tem dólar e quer comprar ou quer obter euro. Você vai numa dessas casas de câmbio e você troca direto o dólar por euro. Isso é aprovado, é feito, ou casa de câmbio, ou banco, qualquer instituição que é legalizada pelo Banco Central, tá? Então, o que ele fala mais? Que essas operações são realizadas em função da exportação. Então, o que você vai fazer? Você vai exportar, você vai vender para o exterior com preços ajustados na moeda estrangeira. Então, o pessoal que, por exemplo, exporta soja, né? Então, você tem aqui o valor em reais, a sua exportação posterior vai ser convertida em dólar no dia da negociação, e aí você vai precisar adquirir, ou você vai receber o correspondente em dólar dessa sua venda para o exterior. E da mesma forma. Oi, eu não estou entendendo. Alguém falou alguma coisa ou não? E da mesma forma a importação, né? Você vai comprar mercadoria no exterior e aí você tem que o preço vai ser ajustado em moeda estrangeira. Então, se você for comprar de países da Europa, vai vir em euro. Se for americano, você vai negociar em dólar, né? Mas toda a negociação tem que ser feita com a conversão da moeda do Brasil, do real, para o dólar, né? A gente também tem as operações financeiras, que são o quê? As entradas de dinheiro vindas do exterior em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos no país. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma empresa multinacional sediada aqui no Brasil, né? Essa empresa vai montar uma fábrica nova em alguma localidade do Brasil, e a matriz, o que ela faz? Ela pega e envia dinheiro para investimento, para montar essa fábrica. Da mesma forma, essa empresa vai mandar em dólar, se for uma empresa americana, vai mandar em dólar, vai haver uma conversão, e tudo isso tem que ser via o Banco Central. A empresa não pode mandar nenhuma forma diferente, ela tem que mandar via Banco Central, registrado, aí chega, converte isso em reais, para que seja feito o investimento aqui no país, construir uma fábrica,
reformar uma fábrica, né? Ou mesmo a título de empréstimo para se fazer alguma coisa nova na indústria, né? Ou ainda saída de dinheiro, né? O que a gente teve? Vocês acompanharam bastante o governo brasileiro investindo em países, né, bastante no governo do Lula, da Dilma, né? Investindo em países da América Latina. Todo esse investimento saiu via Banco Central, né? E tudo isso sai em reais, converte para dólar ou converte para a moeda do país, mas tanto na entrada com dinheiro no país, como na saída de dinheiro, tem que tudo usar o mercado de câmbio e passado pelo Banco Central, né? Ô, professor, só uma Oi. dúvida. Sim. Mas quando a empresa ela manda dinheiro de fora para o Brasil em dólar, isso é uma opção dela querer converter ou não, né? De qualquer forma, é uma opção dela de querer converter. Mas se ela for fazer os investimentos no país, né, ela manda em dólar, né? Mas depois toda a negociação aqui no país é feita em reais. Então você precisa converter, Não, eu tá? digo assim, por exemplo, empresas grandes que fazem investimento no Brasil, às vezes o maquinário vem de fora, que Assim, aí aí você é vai. compra em dólar. E por isso que eu Sim, tô sim. falando. Aí é a critério dela querer ou não, nesse sentido, lógico, ele vai ter que fazer A conversão. a conversão para alguma coisa aqui para ser feita aqui no Brasil. Mas aí é a cargo dela querer ou não fazer essa, essa A transação, né? transformação, sim. Agora, a Transformação. única coisa ela precisa. é, Porque existem algumas coisas nas leis brasileiras, né? Vamos supor que a empresa manda um maquinário, né? Que custa lá US$ 300.000, né? Aí ela vai ter que entrar de alguma forma na empresa como ativo fixo da empresa no Brasil. E o ativo fixo, ele é controlado em reais. De alguma forma, você tem que registrar no Banco Central, em dólar, tudo bem, mas você vai ter que fazer toda uma documentação para converter em reais para poder entrar no ativo fixo da empresa, entendeu? A legislação exige que todos os seus controles contábeis sejam feitos na moeda nacional para apresentar para o governo brasileiro. Se você for. E aí, muitas vezes, o que a gente tem? A gente tem os balanços em multimoedas. Então, você tem um balanço para apresentar para a matriz em dólar e você vai ter um balanço para apresentar para o governo brasileiro em reais. Você não precisa, concordo com você que você não precisa converter isso em moeda, mas de alguma forma você tem que gerar toda uma documentação em reais para poder entrar no ativo fixo, falando de maquinários, tá? Tudo bem? Tudo bem, entendi. Ah, Obrigado. não, tranquilo. E da mesma forma, né, você tem também remessa de lucros, né, de royalties. Isso acontece muito com as empresas multinacionais. Você tem o lucro daqui da filial do Brasil e você vai passar, vai remeter, vai mandar o lucro para o país que é a matriz, né? Estados Unidos ou na Europa. Você tem que fazer essa conversão e também tem que passar pelo controle do Banco Central. Então, o mercado de câmbio, ele é todo. Você não pode movimentar dinheiro para fora do país sem ter esse controle, né? Então, tem que estar sempre fazendo essa conversão da moeda do país, do real, para a moeda estrangeira, né?
Essas operações, o que que elas fazem? Elas dividem basicamente nas operações comerciais e financeiras, sendo que todas essas operações possuem grande influência na balança de pagamento, né? Então, o que que acontece? Hoje que a gente está com uma situação do dólar bem alto, né? 5,7 por o valor do real para $1, né? Então, o que afeta a balança de pagamento, né? O dólar alto, o valor alto, é importante para você exportar. Por quê? Você exporta, você vai receber muito mais dólares, né? Agora, na importação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar muito mais reais para poder com o valor do dólar alto. A gente sente isso na importação quando a gente vai comprar por exemplo, um eletrônico, né, dos Estados Unidos. Você vai comprar um celular lá que está custando $500, né? Quando a conversão está baixa, é interessante para a gente. Isso é uma importação, nós estamos trazendo um produto de fora, né? Agora, como o dólar hoje está alto, a gente está pagando muito caro por um produto, porque o valor lá em dólar é fixo e acabou. Então, essa diferença a importação, para importação é melhor quando o dólar está baixo, para exportação é melhor quando o dólar está alto, né? E aí você tem essa parte da balança de pagamento. Se o país importa mais, e você tem todo o desbalanceamento dos seus pagamentos, né? Então você vai gastar muito mais dinheiro você vai ter que dispor do seu dinheiro a mais para poder trazer produtos importados. Então, isso é influência da cotação do dólar, tá? Eu trouxe aqui, esse material não tem no livro, né? Mas só para vocês terem uma ideia eu peguei aqui no Ministério nos arquivos do Ministério da Economia, né, na Comércio Exterior, e a gente tem aqui um balanço, né, de maio de 2019 até abril de 2020, né? Então essa primeira linha aqui, a gente tem aqui um valor de 222 mil dólares de exportação, né? Para 177.146 de importação. Então aqui a gente tem uma Bilhões, né, diferença. professor? Desculpa, não entendi. Milhões. Milhões, milhões. Está aqui em cima, milhões, tá? A gente tem aqui uma diferença, né? E aqui a gente olha que a exportação está maior que a importação, né? Então, a nossa balança comercial está interessante. Nós não estamos nesse período de maio até abril, maio de 2019 até abril, a gente está com saldo positivo, né? Agora, se a gente comparar o ano de maio de 2018 a abril de 2019, a gente tinha uma diferença maior de 54 milhões, né? Então, de um ano para o outro, ou de um período anual para o outro, a gente está, na nossa balança comercial, a gente está deficitária, né? A gente teve uma queda aí na nossa balança comercial. Isso aí significa o quê? Né? Que a gente teve que dispor mais dinheiro das nossas economias, da economia do país, para poder suprir as necessidades tanto de importação como exportação. Se for numa tendência dessa, pode chegar uma hora que a gente vai ter as importações maiores que as exportações, e a gente vai estar tendo que dispor das nossas economias. Essa aqui é mais ou menos o cálculo que a gente pode trazer para a
para a nossa vida pessoal, né? A gente pode pensar a exportação como sendo o nosso salário, né? Importação, aquilo que a gente ganha. Se a gente conseguir ter um saldo, a gente está acumulando um dinheiro, está conseguindo colocar, fazer uma poupança, fazer alguma coisa do tipo. Agora, se a gente não, se der um valor negativo, a gente está importação, a gente está gastando mais do que ganha, a gente está usando aí cartão de crédito, está usando juros do cheque especial e aí vai, né? Então, aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como tem a balança comercial, né? Aqui eu trouxe um outro gráfico, né, que mostra para a gente, desde o período de maio de 2009, né, até maio de 2019. Vocês olhem que aqui, nesse período aqui entre maio de 2013, né, maio, metade do ano, até dezembro, mais ou menos, de 2013, em 2014 e mesmo 2015, a gente teve a importação ou igual ou até acima da exportação, né? E aí aqui gerou uma curiosidade, né? Por que será que aconteceu isso, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? E aqui eu vi aqui um site, né, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, falando, né, que o desempenho da economia brasileira. O produto interno bruto no país em 2014, né, foi de 5,5 trilhões, com crescimento de 0,1% em relação a 2013, né? Então esse é mais ou menos esse período aqui, o início desse período, né? E o valor do PIB per capita, né? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Ele teve uma variação negativa de 7%. Então, o que mostra aqui, né? O que é o PIB negativo, né? Ele mostra que o país, né? Ele não está produzindo o suficiente para poder vender, né? Então, isso foi o que causou, né, esse período aqui, foi isso, que o país, por uma recessão, por formas de administrar, né, teve um PIB muito baixo. Então, é o que provavelmente que vai acontecer agora, a partir do segundo semestre, quando a gente sair da pandemia, né? Quando a gente começar a produzir, o que vai acontecer? Hoje está tudo parado. Então, o nosso PIB também vai ficar embaixo, né? E muito provavelmente a gente vai ter que dispor de dinheiro, muito provavelmente as nossas importações não terão aí, vão estar acima das nossas importações e nós vamos estar com uma queda na nossa balança comercial, tá? Então, por isso que é interessante a gente dar uma olhada assim nos gráficos e nos históricos, né, para poder entender, né? Esse período aqui de 2014, 2015, né, a gente viveu muito uma recessão, né, na época de final do governo da Dilma, né, o início do segundo governo da Dilma, tudo, a gente teve uma recessão, né, fábricas demitindo e tudo mais, né, então foi essa causa aqui que a gente começa a ter. A partir do momento que o nosso PIB é menor, tem redução, você não produz, né, o PIB é o Produto Interno Bruto, é aquilo que você produz, né, e aí você começa a não produzir muito, a sua importação sempre mantém num certo patamar e você acaba, e a exportação caindo. E aí a gente afeta a balança comercial, né? Tranquilo aqui, pessoal?
esse adendo aqui. Não tem muito a ver com... A gente entrou um pouco de economia aqui, mas é mais para a gente ver o que a importação e exportação e o mecanismo do dólar, né, afeta também a balança comercial aí, tá? A balança de pagamento, ela é o registro sistemático de todas as transações econômicas que os residentes no país fazem com o resto do mundo durante um período do ano, né? Então, o registro sistemático de todas as transações econômicas que os residentes no país fazem com o resto do mundo. Então, é aquela negociação, né? Então, as trocas no mercado de câmbio são classificadas em câmbio manual, né? Referindo-se às operações de trocas que envolvam compra e venda de moeda em espécie, né? Então, quando um turista vai viajar, por exemplo, o que ele faz? O turista vai viajar, ele precisa trocar os reais para um valor em dólar, por exemplo, se ele for viajar para um país que trabalha com dólar, e aí você vai com dinheiro em reais, em espécie, e pega em espécie, pronto, você fica. Mas de qualquer forma, você tem que registrar. Você vai numa casa de câmbio, você compra pelo valor do dia, né? E aí você já transforma em dólar e em espécie. Então eles chamam isso de câmbio manual. O manual é porque é a troca de dinheiro em espécie, né? Aí você também tem o câmbio sacado, né? O que ele é? É a troca realizada em função de documento que representa a moeda, como letra de câmbio, cheque internacional ou títulos. Então as empresas vão trabalhar com um tipo de cheque para mandar para o exterior, um valor alto, ela faz através de um documento. Então, é chamado de câmbio sacado. Da mesma forma, pode ser feito um depósito em reais na instituição financeira que vai fazer esse tipo de cheque, e ele emite esse cheque para ser enviado para o exterior e para ficar com uma forma de pagamento na moeda do país, que é essa troca. Então, não é a gente não tem de nenhuma forma o pagamento em reais, tem que ser sempre feita essa troca para o câmbio da moeda do país, né? Outra coisa é, para que as operações em moeda estrangeira ocorram em ambiente seguro, há necessidade dos intermediadores financeiros, né? Então, tem aqueles que são autorizados pelo país, né? Então, são os bancos, né? Todos os bancos em geral, os de desenvolvimento, e em todas as operações de mercado, né? Os bancos de desenvolvimento e Caixa Econômica, em operações específicas, então, são aqueles que são autorizados pelo Banco Central. Tem também as sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as sociedades de corretora de câmbio, sociedade de corretoras ou distribuidora de títulos, de valores mobiliários, em compra e venda de moeda estrangeira, em cheques vinculados a transações unilaterais, operações de câmbio manual, cheque de viagem, exportação e importação, operações do mercado interbancário, todas regulamentadas pelo Banco Central. Então, tem diversas empresas que foram aprovadas pelo Banco Central para fazer qualquer tipo de troca de moeda ou negociação, exportação, né? Sempre falando que é o Banco Central que acompanha tudo isso e regulamenta todas essas instituições. Ou ainda as agências de turismo, né? A agência de turismo também tem o papel de troca de moeda, dinheiro, cheque relativo às viagens. Então, quer dizer, você vai numa agência
uma agência de turismo, você vai fazer uma viagem para Orlando, né? Você pode comprar dólar para poder gastar lá, e a própria agência de turismo faz isso, né? Ou ainda também tem os meios de hospedagem de turismo, então que é a troca de moeda, você também faz uns hotéis também tem esse tipo de troca, né? Para viajantes estrangeiros, os hotéis também têm essa forma de trocar, né? Então, troca de moeda estrangeira em espécie, os cheques relativos a turismo no país, e aí a gente cita como exemplo hotéis e pousadas que trocam moedas estrangeiras por reais para os hóspedes, né? Então, essa também é uma forma de fazer o câmbio da moeda aí, tá? Então, a moeda estrangeira, ela está sujeita à lei da oferta e da demanda, né? Então, o que acontece? Quando tem muita oferta, ela tem um valor mais baixo, e quando ela tem uma demanda muito alta, né, aí o valor cai. Então, daí os preços definidos a ser que a gente chama de taxa cambial ou taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio é a relação do valor das duas moedas. Então, se você vai fazer comparar o real com o dólar, você tem a taxa de câmbio relativo a essa conversão. E para todas as moedas do mundo inteiro, né? Então, aí a gente entra aqui naquela pergunta que o Wellington falou, que fez no começo. Teoricamente, se pode dizer que no mercado cambial brasileiro, a taxa de câmbio é livre, né? Então, essa é aquilo que se fala, né? Mas, na verdade, o governo, através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, intervém para regular as forças de mercado e, assim, garantir uma política monetária e cambial desejável naquele momento, né? Então, aí foi perguntado no início, né, quando a gente estava falando, se o câmbio livre ou o câmbio regulado, né? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, né? O governo instituiu essa parte ele chama de essa intervenção, para quê? Para o governo fica mais fácil fazer o controle, né? Fazer a administração do câmbio, né? Então, o governo ele instituiu esse controle para poder saber e ter nas mãos, né? Todo o controle da balança comercial. Se você tem um mercado livre de taxa de dólar, né? Uma taxa de conversão, taxa de câmbio livre, fica muito difícil. E aí você tem nas variações, se você tiver variação muito brusca, você não sabe como que você controla sua exportação e sua importação. Então, essa regulamentação que o governo fez, né, nos últimos anos, ela é bem prudente para isso, para o governo administrar bem a balança comercial. Se o governo não tiver na mão essa variação da taxa de câmbio, ele não tem como administrar bem o país, né? Então, o que o governo faz, né? Ele, aqui na página seguinte, né? O que ele tem? O governo tem um estoque, tem uma reserva de dinheiro, né? Então, o que ele chama que ele tem esse estoque, e essa taxa, o que ela faz? Se a taxa cai, né, fica abaixo do nível que o governo deseja, indica que a moeda estrangeira é muito procurada. O que o banco faz? O banco vai lá e compra a moeda, né?
e que aí vai pegar e vai fazer com que a cotação cresça, né? Porque vai faltar moeda, vai faltar dólar no mercado, e aí começa bem naquela linha da oferta e da demanda, da procura. Se o governo vai lá e compra uma grande quantidade, a taxa do dólar vai subir, né? E a mesma coisa o contrário, né? Se a taxa de câmbio sobe, fica acima das expectativas, aí o que o governo faz? O governo vai lá e vende, joga dólar no mercado, aí como fica dólar sobrando, aí o valor da cotação cai. Então o governo usa essa intervenção para ter o controle da taxa, né? Então essa é uma política do governo para poder administrar bem a balança comercial, tá? E, e aí o Brasil conseguiu organizar toda essa parte de contas, de inflação e tudo mais, fazendo dos motivos é esse, utilizando o câmbio ou a intervenção no câmbio, né? Deu para responder? Deu sim, professor. Ah, legal. Então, o que mais que ele traz para a gente nesse assunto, né? A taxa padrão de conversão é a base real para dólar, né? Referente às transações externas. Existe uma série de denominações operacionais para taxa de câmbio por reais. E elas são regulamentadas, as operações dos diferentes segmentos de mercado de câmbio, sempre com cotação de compra e venda que variam ao longo do dia, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem, claro, são centavos de diferença, mas ela varia, essa cotação varia durante o dia muito pela procura, pela oferta, e aí tem essa variação, né? Então, a gente tem a cotação da compra, né? E a cotação da venda. Então, e a compra e a venda, quem determina é o governo, né? Então, se nós formos comprar, né, na verdade, é o governo que está vendendo para a gente. Então, ele tem um valor de venda, né? E se ele for comprar, ele vai comprar da gente. Então, muitas vezes você compra um valor do dólar, o governo vende para a gente num valor 5,70, por exemplo, e se ele for comprar da gente, ele vai comprar por 5,50. Ele sempre faz essa diferença para ter um ganho, né? E a gente sempre perde nessa conversão. Então você fala lá, eu vou comprar dólar para viajar, né? E aí a taxa que é usada é a taxa de venda, né? Porque quem controla isso é o governo, né? Então a gente vai comprar pela taxa de venda que o governo estipula. Quando a gente for vender, o governo utiliza a taxa de compra. Então sempre tem uma diferença de alguns centavos aí nessa compra e venda, né? Eu trouxe aqui também um gráfico, né, para mostrar mais ou menos a variação do dólar desde do ano passado, né? A gente tem aqui, a gente tinha junho, né? Aqui, julho, final de julho, a gente teve uma menor cotação, que é bem aqui, né? Ficou abaixo de 3,80, né? E aí depois a gente teve um crescimento no final do ano. No final do ano a gente chegou, outubro, no final do ano aqui a gente chegou perto de 4, né? E aí depois a gente começou o ano, começou a crescer um pouco, e aí quando entrou a gente teve aí a pandemia, e a gente chegou aqui, a gente está aqui perto de 5,7, né? Teve uma pequena queda aqui perto de maio, né? Mas a gente teve uma elevação grande aí do valor do dólar.
mesmo o governo tentando fazer aquela jogada de compra e venda, né? Porque também o governo tem um limite, né, para se fazer isso, né? Ele não pode estar colocando dinheiro. Então ele acabou deixando um pouco livre aí para que teve esse crescimento. Não, o governo nem não conseguiu intervir muito mais nisso, né? Então que a gente também tem um posicionamento da taxa de dólar desde junho, maio, junho do ano passado, tá? A gente vê a variação, ele fica mais ou menos, o certo seria ficar mais ou menos aqui, nessa parte baixa aqui do gráfico, né? Perto de 4 e tal, né? Não estourando agora como está no 5,7, né? Aí ele traz para a gente algumas taxas de câmbio que são algumas definições de taxa de câmbio, né? Então a gente tem a taxa de câmbio interbancário, ela estabelece parâmetros para negociação entre bancos comerciais para entrega de 48 horas. Então existe uma taxa de câmbio, né? São algumas taxas de câmbio específica para negociação entre bancos, é uma taxa acordada entre o governo e os bancos, que ela chama-se taxa de câmbio interbancário, né? A gente tem também a taxa de câmbio de mercado cabo, né? Que fixa preços para compra e venda de moeda a ser usada na transferência direta para o exterior, né? Então, é uma taxa, porque sempre que a gente for fazer qualquer negociação, vai ter que explicar qual o negócio e tudo mais. Então, se você vai fazer uma transferência direta para o exterior, eles vão usar essa taxa de câmbio de mercado cabo, né? Você também tem a taxa de câmbio do mercado paralelo, né? Que aí é através dos doleiros. Mesmo sendo irregular, mas também tem essa taxa de câmbio, né? E ela é regulamentada, aí não é pelo governo, como ele diz aqui, né? Fora dos negócios oficiais, e ela é os doleiros que definem. Então, o grupo de doleiros que gerenciam todo esse mercado negro, né? Mercado paralelo, e chama-se também mercado negro, eles definem uma taxa de câmbio, então, que é muito maior do que a taxa definida pelo governo. Você quer comprar? Você pode comprar, mas tem que ser essa taxa definida pelo doleiro. Outro indicador de taxa cambial é a chamada taxa PTAX do Banco Central. É uma taxa média da taxa comercial e ela é referenciada ao fim do dia, utilizando como referência nos negócios de dólar, né? Então, são diversos tipos de taxa de dólar que variam de centavos, mas para cada tipo de negócio, para cada. E aí é muito negócios de bancos, de negócios financeiros, né? E aí também é uma taxa utilizada. Ele comenta também que a taxa, quando a economia de um país vai mal, ela sofre efeitos da inflação, os custos da produção se elevam, né? E, consequentemente, os preços dos seus produtos aumentam. Isso deixa as exportações sem competitividade. Daí uma necessidade da interferência governamental que a gente passou anteriormente, que nos referimos anteriormente. Então, a inflação, né, ela é complicada quando começa a subir muitos preços dos produtos, e aí o que que acontece? Para produzir, né, um determinado produto, você vai gastar mais de insumos, você vai gastar mais de matéria-prima, e aí você vai ter o seu produto com valor aumentado, né? E aí você tem a dificuldade para exportar. Então, se
se você tem um produto com valor muito alto, você tem uma dificuldade para exportar, porque você vai vender para o exterior. Lá fora, eles têm uma base de preços de determinados produtos. Então, pegando, por exemplo, o que a gente exporta muito hoje é a parte de agronegócios, né? Se a gente tiver uma inflação e os insumos para produzir qualquer produto nosso, soja, suco de laranja, milho, que são exportados, se ficar um valor muito alto para produzir e a gente tiver o preço final um valor muito alto, a gente vai ter dificuldade para exportar. Então, o governo ele vai ter que vai ter alguma intervenção para quê? Para reduzir os impostos dos produtos de exportação, para que ele possa ser competitivo no mercado lá fora, porque senão a gente perde muito o que ele comenta aqui, que a gente vai ter, a nossa exportação vai estar sem competitividade, né? Então, não vai conseguir competir com os outros países, né? Eu, professor. Oi? Vai falar pelos outros. A gente faz isso Diga. na faculdade às vezes. Sério? Quando tem muita gente, alguém falta, Aí, tipo, o cara falava, você vou ingressou na reunião. falar meu nome Ah. nessa fala. Ó, Mourão. Imagina qual o dia inteiro vendo isso. Fala aí, gente. Qual... Mas tem Tudo alguém bem falando? aí? O professor tá falando. Tudo bem aí? Vamos lá. Então, pessoal, naquela linha de material para ser lido, né? E a preocupação de vocês lerem para a prova na B2, né? Então, esse material está no livro e muitas vezes questões são tiradas desse material. Então, minha sugestão é que, além de vocês fazerem as questões do AVA, dar uma lida no material, também deem uma lida nesse material, né? Que ele fala inflação, taxa de câmbio, estabilização, né? Então, tem esse material aqui. Aproveitem, deem uma lida, como eu falei a semana passada, né? Eu vou dar nota de atividade para vocês, mas que vocês se preparem, lendo o tempo que vocês gastariam para fazer a atividade no segundo bimestre, leiam esses materiais para que vocês se preparem para a prova B2, tá? Então, todos vocês eu vou dar a pontuação da atividade do segundo bimestre, mas com o compromisso de vocês usarem esse tempo de fazer a atividade, ler esse material, para vocês poderem ir bem aí na prova que ela é preparada pela instituição, não é preparada por mim, né? Ô, professor, Oi. a B2 será aplicada a partir da seção 3.1? Isso, ela é a unidade 3 e a unidade 4, tá? Fechou. Professor, e vai ser aquele mesmo esquema de ficar no sistema durante um período de horas? Não tem ainda a definição. Eu perguntei para a Flávia nessa semana e ela não falou, mas eu acredito que vai ser, mas eu não posso afirmar, tá? A gente tem que aguardar, como foi a B1, né? Nós vamos ter que aguardar a definição da instituição, tá? Então, a única certeza é que vai ser a prova preparada pela instituição, não é prova preparada por mim. Quanto tempo, aí a gente já não sabe. Ah, então tá bom, obrigada. Tá? Mas vamos aguardar. Paciência. Tá, pessoal? Então, dediquem um tempinho para ler esse material, porque com certeza,
que é aquele negócio, né? As questões preparadas pela instituição não estão no livro. Não estão no livro, mas eles retiram desses materiais que eles indicam no livro, tá? Então, é interessante ler e dar uma atualizadinha, né? Tá bom? Vamos em frente. Tá bom, professor. Tá bom, né? Então vamos em frente. Como a gente está vendo, a gente viu até esse gráfico aí da variação do dólar, né? O mercado de moeda estrangeira, ele é instável, né? Ele oscila de acordo com o mercado, né? Então, como os investidores eles optam por aplicarem na moeda estrangeira, o comportamento desses agentes pode interferir na taxa de câmbio, né? Então, quer dizer, os investidores investem em tudo quanto é lado, né? Eles investem em bolsa, investem em ouro, investem em mercado futuro, né? E também investem em dólar, né? E com certeza eles também atuam forte para que haja oscilação no mercado. Por isso que o governo tem que ficar atento, né, a essas oscilações para não atrapalhar a administração da balança comercial, né? O que é arbitragem, né? Ela consiste na troca de uma moeda estrangeira por outra, ou seja, a compra de uma determinada moeda e venda de outra ao mesmo tempo. Então, o mercado de câmbio segue regras de oferta e procura, portanto, a taxa de câmbio poderão apresentar diferenças em suas taxas, diferenças em suas taxas em diferentes países. Então, conforme o país, você tem uma taxa de câmbio diferente, né? Então, por exemplo, se você aqui no país a gente tem uma cotação do euro. Você vai para os Estados Unidos, a cotação do euro nos Estados Unidos é diferente. Mesmo que você faça a conversão para dólar e depois para o euro, pode ser que a taxa seja diferente. Então a gente tem que, se você está no país, você tem que focar a cotação do país. É isso que ele afirma aqui, né? Que mais que ele traz? As operações de compra e venda do dólar turismo, do travel check, né, que são cheques utilizados em viagens para o exterior, que poderão ser trocados por dinheiro, né, para pessoas físicas e jurídicas que se ausentarão do país nos próximos dias. Então, você pode fazer, ao invés de você levar, você vai viajar para o país, para outro país, ao invés de você levar em dinheiro, você pode fazer uma emissão de um cheque, como um travel check, e chega no país, e ele é válido no outro país. Por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, você quer levar $1.000, você faz um travel check de $1.000 e você vai numa instituição financeira nos Estados Unidos e troca isso em dinheiro. Qual que é a vantagem, né? A vantagem é que se você for roubado, você precisa a pessoa que roubou seu travel check não consegue descontar, porque precisa apresentar documento, precisa ter toda a prova. Então é diferente de você estar com dinheiro em mãos. Então, muitas vezes, se você vai viajar para fora, é interessante você utilizar esse tipo de conversão, né? E ele é usado, né? Não é o dólar oficial, né? E é um dólar turismo, que é uma cotação de dólar diferente, né? Da mesma forma, se você for numa casa de câmbio e você for pegar, mesmo que seja em dinheiro, se você for viajar, por isso que ele fala, você quer dólar para quê? Não, eu quero dólar para viajar. Então você vai ser usada a taxa de dólar turismo. Ah, eu quero enviar dinheiro para outro país. A taxa de dólar usada vai ser a taxa de dólar de transferência, não é a mesma taxa de turismo. Então, aquilo que a gente já falou até agora, tem diversas taxas de dólar. Então, vai depender
de qual vai ser o seu negócio e para que você quer fazer essa conversão. Tem outras operações, né, no mercado cambial, são as remessas para o exterior, né? Então vamos supor que eu vou mudar para o exterior, né? Vou morar nos Estados Unidos, e aí vocês querem mandar dinheiro para mim, né? Então eu falar, poxa, o professor está lá em Orlando, e tal, vou mandar um dinheiro para ele. Vocês fazem uma vaquinha, né? Uns $5.000, né? E mandam para mim lá. Então é só ir no banco, fazer uma ordem de pagamento e eu recebo lá, né? Então é o que ele chama mercado de cambial para remessas. Então você quer mandar o dinheiro para alguém, é só fazer esse tipo de remessa, mas tudo tem que ser registrado. Você não pode mandar dinheiro para fora do país sem que seja registrado. Então, o mercado cambial são as remessas para o exterior, realizadas através de ordens, né? Alguns documentos que dê origem à remessa, que pode ser um cheque, carta, internet ou outro meio documental, mas precisa ser registrado. Então, essa é uma operação financeira intermediada pelo banco, que recebe em reais e paga no exterior à vista em moeda estrangeira equivalente em reais e pronto, né? Só transforma a moeda estrangeira naquilo que você depositou em reais. Existe o contrato de câmbio, né? Quem trabalha com importação e exportação, não sei se alguns de vocês trabalham com importação ou exportação, ou empresa que faz importação ou exportação, mas o contrato de câmbio é uma operação que tem como objetivo principal a compra ou a venda de moeda estrangeira para a quitação de contrato. A instituição bancária presta um serviço a seu cliente, tanto nas exportações como na importação. Então, você vai fazer uma importação de um determinado equipamento, como foi comentado no início, né? Você vai fazer uma importação do equipamento, você, se for vir da empresa matriz, ela vai ter que registrar, mas se você for comprar alguma coisa no exterior, você tem que fazer um contrato de câmbio referente faz parte da documentação de importação. Você tem que fazer um contrato de câmbio em valor, o valor em reais associado ao valor da moeda do outro país. Se for dólar, se for Estados Unidos é dólar. Então tem que fazer um contrato de câmbio. E aí, como que pode ser essa contratação do câmbio através do contrato? Ela pode ser uma contratação prévia no total, né, no valor total. Então, é a taxa de câmbio contratada entre as partes. Ela pode ser uma contratação prévia, contratação parcial de câmbio. As partes acertam parte da taxa e o restante posteriormente. Quer dizer, se você fizer, você pode... a primeira opção, você já firma o câmbio agora. São $100.000, a taxa de câmbio de hoje, pronto, né? Aí, a segunda, você pode fazer uma prévia. Olha, metade do valor é na taxa de hoje e metade é quando entregar, né? E uma terceira, com posterior contratação à taxa de câmbio, então o que é? Contratará a taxa de câmbio em até 180 dias após o embarque da mercadoria. Quer dizer, a mercadoria entrou, depois de 180 dias, contrata a taxa de câmbio. Então, as empresas de importação e exportação, os agentes de importação e exportação, auxiliam as empresas nesses contratos de câmbio, e isso tudo faz parte da documentação da importação ou exportação. Então, além de todas a documentação, você precisa também ter um contrato de câmbio para garantir que você vai pagar e tudo mais, né?
Os contratos de câmbio de exportação, o que eles fazem? Eles são liquidados com recebimento da moeda estrangeira. Isso ocorre em conta que o banco autorizado mantém no exterior. Então, a partir do momento para se fazer que foi liquidado, que foi comprado, tem que ser, o banco do exterior tem que ser depositado, tem que ser pago e tudo mais. Então, tem toda essa negociação entre importação e exportação, né? As exportações brasileiras, ela pode ocorrer com ou sem cobertura cambial. Então, não exige, a legislação brasileira não exige isso. Você pode exportar sem ter um contrato. Quer dizer, não tendo um contrato, as empresas brasileiras ou a exportação brasileira acredita que o seu cliente do exterior vai pagar, né? Agora, o contrário, muitas vezes não acontece, né? Para as importações, para as importações, os vendedores, os fornecedores estrangeiros sempre exigem que o Brasil, as empresas brasileiras apresentem um contrato de câmbio, né? Essa cobertura, ela será sempre em moeda conversível, obedecendo às regras de simultaneidade, e ao serem mercadorias para o exterior, deve haver entrada de moeda equivalente. Então, quer dizer, é nessa linha, você faz contrato, você precisa sempre converter para a moeda equivalente do país. Você não pode fazer um pagamento ou recebimento em reais. Você tem que ser, vem a moeda, o pagamento tem que ser feito na moeda do país, né? Não é isso, pessoal. Dúvidas? Ô, professor, não tem Oi. muito com relação tem um pouco com relação a esse negócio de câmbio. Assim, você acha que com esse boom que teve dessas criptomoedas, tipo Bitcoin e algumas outras, como não teve nenhuma regulamentação nem internacional, nem tampouco no Brasil, você acha que isso pode causar uma bolha econômica? E se acontecer essa bolha econômica e ela estourar, a gente pode passar por uma crise econômica como foi na crise econômica de 1929? Olha, o que eu falo com relação ao Bitcoin, aí, essas moedas, né? Hoje, a gente tem um problema sério, pelo menos o meu modo de ver, né? Uhum. Você vai reclamar com quem? É, Tá? Então, quer dizer, você tem lá um chinês, um coreano lá que é o responsável por te mandar toda uma documentação, né? Aí, de repente, ele resolve sumir. Você chega e fala assim: eu tenho não sei quanto de Bitcoin, né? E, e aí eu quero receber. Quem que vai te pagar? Tá? Então, eu acho que essa parte desse tipo de moeda, ele vai pegar firme a partir de que você tiver uma instituição financeira por trás que te garanta que você possa recebimento. receber, tá? Então, é claro, hoje o Bitcoin ele funciona no mercado paralelo como no mercado do dólar, no câmbio negro. Uhum. Existe, né? Existe, mas não quer dizer que a coisa vai pegar, vai ter esse lado de um boom. Eu não vejo isso. Eu vejo que é uma facilidade, é uma forma fácil de você ter, de você comercializar, mas Certo. hoje para mim ainda gira um pouco da segurança, né? Da segurança que você vai receber. É o Então mercado incerto, né? é a mesma coisa que você compra dólar no mercado paralelo. Quem te garante que aquele dólar não é fajuto? É, olhando por esse lado é verdade.
Você entendeu? Você Entendi. vai comprar de um cara, o cara, olha, o dólar, a taxa do dólar está 5,7, mas no mercado paralelo está 6,50, né? Você vai lá e compra, aí você pega a nota de dólar de US$ 100, né? Aí você vai viajar para o exterior, você chega lá numa loja, o cara passa uma maquininha lá e fala, não, é falso, entendeu? Então, Entendi. tudo que você não tem uma organização por trás te garantindo é preocupante. Mas eu acredito que tem o Banco Itaú, né? Ele tem todo um trabalho em cima disso, dessas moedas, né? E existe toda uma organização dos bancos para trabalhar em cima disso. Então, eu acredito que esse é o mercado, essa é a linha de futuro, mas eu não vejo como assim gerar uma bolha, né? Porque essa parte da credibilidade é complicada. Por exemplo, na atual conjuntura, eu não colocaria um dinheiro lá. Ganha dinheiro, ganha. Você vê o pessoal falando que ganha, mas eu não colocaria dinheiro lá, porque Entendi. você não tem garantia nenhuma. Para mim, ainda não tem. Eu posso É como receber se fosse tirar do escuro, né? é um tiro no escuro, né? Quer dizer, é um mercado de altíssimo risco, né? Então eu falo, eu não colocaria. Eu sei de pessoas, o pessoal fala, não, pagou lá um centavo, agora tá valendo, o cara ficou riquíssimo, não sei o quê. É a mesma coisa que a gente olha por pirâmide, né? Você começa a ver o pessoal de pirâmide, o pessoal que está lá em cima está ganhando dinheiro, e o pessoal aqui embaixo, né, na base, É na base verdade. da pirâmide, né? Então, eu acredito muito em, em você ter rendimento, mas você ter um apoio por trás. É a mesma coisa. Você vai colocar, olha, o pessoal. Por que a gente deposita salário da gente em bancos de renome? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e aí vai. Por que você Questão não de deposita no. segurança. Segurança, né? Então é nessa linha. Por que você. O cara na esquina da minha casa aqui, ele tem um banquinho lá. Por que eu não vou depositar o dinheiro lá? O cara vai tomar em pinga e não vai me dar dinheiro, entendeu? Então eu acho assim, essa parte de segurança é agora. Não tiro. Eu acho que essa é a linha, né? Essa linha do Bitcoin, isso aí. A partir do momento que tiver uma, uma instituição segura por trás, isso vai estourar. Porque qual que é a grande vantagem? A segurança. Certo. Por que que hoje a gente já tem toda uma segurança utilizando cartões, dinheiro em cartão? Porque assim, se te roubarem, você pode chegar e primeiro Cancelar o começa com o cartão cartão, de crédito, bloquear. bloquear, né? Agora, se te roubarem, se você tiver com dinheiro em espécie, você vai no banco, saca R$ 5.000, te assaltam lá na rua, pronto. Como que você vai garantir que é seu? Agora, num cartão, então, já o dinheiro em cartão já é uma segurança, né? Uhum. Agora, no caso do Bitcoin ou moeda digital, é uma segurança maior ainda. Você tem os certificados, tem toda uma parte. Eu acho assim que tem toda uma parte muito legal de segurança da digital, né? Que tem a segurança pela Certo. internet, tem toda a certificação digital. Isso aí, essa parte da segurança garante. Só que eu não vejo do outro lado como é que se o cara que é o dono do negócio sumir, como que você vai receber com os certificados que você tem? Entendeu? Entendi. Não, respondi a pergunta, oração. Valeu. Não, legal, legal. Mas é bom esses questionamentos para fazer a gente refletir um pouco. Uhum. Uma coisa a mais, pessoal?
Então, de minha parte, a gente acho que pode encerrar, né? E vamos continuar mantendo. Aí vamos ver se na semana que vem a gente faz 2 assuntos, né? Para a gente ir tratando tudo para poder encerrar até o final da 4, no final de maio, tá bom? Ó, Então, claro. obrigado aí, vamos caminhando, tá? Valeu, professor. Tchau, obrigado. Um Obrigada, abraço. professor. Um abraço. Professor, boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite, Boa noite. professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite.